Fala galera, bem-vindos a mais um Cultcast. Eu sou o Gigim, do portal imperiumfortuna.com e atosnegros.com.br. E hoje vamos falar sobre um tema que eu tenho levantado há um tempinho lá no nosso grupo do WhatsApp, que são os sonhos lúcidos, né? Eu falo bastante lá sobre pesadelo, sobre projeção astral, e o sonho lúcido eu sempre tenho citado ele nos nossos shorts, né, do YouTube, sobre curiosidades, dizendo que o sonho lúcido ele na verdade não é uma prática mágica, apesar de que a maioria dos praticantes de sonho lúcido, vamos colocar assim, são ocultistas ou mágicos, certo? Por que mágicos? Bom, vamos começar. Primeiro, o que é o sonho lúcido? O sonho lúcido é quando você consegue conscientemente controlar os acontecimentos dos sonhos que você está tendo enquanto está dormindo, certo? Inclusive, essa é a principal diferença que nós temos entre o sonho lúcido e o transe. Muitas pessoas acreditam que o sonho lúcido é, na verdade, uma espécie de auto-hipnose, e aí você entra em transe, e aí por conta disso você consegue controlar a sua imaginação, fazendo com que você sinta fisicamente, né, quase fisicamente, vou botar, as coisas que você está sentindo nos seus sonhos, os eventos do seu sonho. Só que funciona de forma bem diferente. O transe, você raramente, né, consegue fazer uma auto-hipnose para você gerar um autotranse, vamos colocar assim, de forma que você fique 100% consciente. Normalmente no transe e a auto-hipnose, que é algo que eu quero também falar aqui no grupo, porque é algo que muito ocultista gosta, e os mágicos, como eu disse, ilusionistas amam, né, a hipnose. Mas a auto-hipnose é muito utilizada também no ocultismo. Então talvez futuramente eu traga, né, esse tema, dependendo de como for o sonho lúcido e projeção astral. Se a galera gostar, eu trago a auto-hipnose também. Então, voltando, quero deixar bem claro que o sonho lúcido não é igual um transe. O sonho lúcido, você sim vai dormir e você sim vai sonhar. Você não vai simplesmente do nada fazer alguma prática e automaticamente ligar, no caso, um modo sonho lúcido. Não é assim que funciona. Principalmente no começo, né? No começo você vai literalmente sonhar e em algum momento no sonho o seu consciente vai substituir o seu subconsciente. Mas a gente ainda vai chegar lá. Então, antes de continuar, eu quero pedir para que vocês se inscrevam no canal, principalmente no Spotify. Se gostou, dá um like, compartilha, né? E se gosta muito do nosso conteúdo, nós temos o nosso Pix, que é imperiumfortuna@gmail.com, e nós temos o nosso Apoia-se. O link tá todo na descrição. Lembrando que é tudo doação e o dinheiro é para ser utilizado aqui no canal. Então, voltando aos sonhos lúcidos. Bom, primeiro, qual seria a vantagem de você ter sonhos lúcidos? A principal vantagem que as pessoas normalmente encontram é diversão, tempo extra e momentos onde você não será incomodado por ninguém. Porque ao contrário da vida real, no sonho lúcido, se você quiser ficar sozinho para meditar, para estudar alguma coisa, para reler alguma coisa, você consegue fazer isso porque você tem comando total, né? Dependendo do seu nível de sonho lúcido, você tem controle total daquele espaço mental que foi criado. Você falou aí de espaço mental, então a gente pode considerar o sonho lúcido como uma projeção mental? Não. A projeção mental, ela, apesar de também não ser 100% considerado algo mágico, né? Porque qualquer pessoa pode fazer, a projeção mental, ela não requer que o praticante esteja dormindo e sonhando. A projeção mental, ela é muito mais similar a uma auto-hipnose, ou seja, você entrar num autotranse, do que o sonho lúcido.
né? Porque a gente tem a projeção mental, a projeção astral e o sonho lúcido e o transe, certo? Como eu disse, o transe vem da hipnose e de alguns outros efeitos no geral, mas no nosso caso vamos falar somente da hipnose. A projeção astral é quando o seu perispírito, ou sua alma, ou sua fagulha de Deus, etc., sai do seu corpo físico e vai dar um passeio pelos planos astrais, né, e materiais. A projeção mental é quando você cria um espaço dentro da sua mente e você projeta a sua consciência, que para alguns é a mesma coisa que a alma, para dentro desse palácio mental que você tem, e lá você é Deus. Então é um pouquinho diferente, você está 100% lúcido o tempo inteiro e você não está dormindo, e é encontrado a partir de um estado de meditação e de um estado, no caso, de transe. Então é diferente do sonho lúcido, que é muito mais tranquilo, é muito mais simples de entender e de se fazer, certo? Então, voltando ao sonho lúcido. O sonho lúcido, normalmente, ele começa com você indo dormir, e aí você acaba sonhando. Em algum instante durante o sonho, você toma posse do controle do que está acontecendo naquele sonho. Os níveis de sonho lúcido variam. Então, por exemplo, tem pessoas que simplesmente, ao ter um pesadelo, por exemplo, em algum momento elas conseguem simplesmente falar: opa, isso é um pesadelo, e aí acordam. Ah, mas isso é um sonho lúcido? A pessoa acabou de acordar. A lucidez apareceu dentro do sonho, então é sim considerado um sonho lúcido, certo? Ou seja, sonho lúcido é quando a pessoa atinge a lucidez, seja por um instante ou seja durante um sonho inteiro, enquanto está dormindo, e sim tem que estar dormindo e sonhando. Então, nos primeiros passos, o que ocorre é isso: a pessoa, ela percebe coisas que a incomodam em um determinado sonho, ou coisas que a agradam em um determinado sonho, e ela decide se ela quer ficar mais tempo sonhando ou menos tempo sonhando. Quando a gente fala de sonho lúcido, muitas pessoas se perguntam se o que aconteceu foi você manipulou a sua memória do seu sonho ao acordar, porque muitas pessoas acreditam que é quando a gente acorda que a gente recebe uma carga com todos os sonhos que nós tivemos durante a noite, tudo de uma vez. E tem gente que discute se você está em tempo real modificando o sonho. De acordo com as minhas práticas, eu posso garantir totalmente que você está realmente manipulando os sonhos durante o tempo que eles acontecem. Porque as técnicas que eu utilizo, elas tendem a ser em tempo real, e aí o controle acontece em tempo real. Tá bom, então eu acredito que vocês já devem entender um pouquinho sobre o que é um sonho lúcido. E como a gente já está chegando nos nossos 10 minutos, eu não pretendo fazer um vídeo muito longo, até porque vocês devem perceber que minha garganta está arranhando um pouco. Tá muito frio aqui no Rio de Janeiro, tá estragando todo mundo. Então vamos agora para as primeiras práticas para vocês conseguirem, né, atingir o sonho lúcido. Primeira coisa que vocês têm que entender: para que você tenha sonho lúcido, você tem que dormir bem. E dormir bem vocês encontram aí na internet, só dá um Google ou um ChatGPT e colocar assim: dicas para se dormir bem. Vocês vão ver que o colchão é muito importante, o ambiente é muito importante, a alimentação é muito importante, hidratação, todo tipo de coisa que é muito importante. Aí regular os horários, tipo, a dormir sempre no mesmo horário, sempre na mesma posição, sempre no mesmo lugar, entendeu? Todas essas coisas vocês encontram num Google da vida, então eu não vou perder tempo nesse podcast falando disso. Eu vou falar disso mais na aula, né? Porque a gente vai ter o grupo de estudos e o grupo de estudos vai tratar sobre sonho lúcido e projeção. Então essas coisas físicas vocês já sabem onde procurar. Mas e aí? Mentalmente, porque não é espiritualmente que você vai ativar sonhos lúcidos. Apesar de que muitas pessoas, por conta do espiritual, é que procuram, né, saber de sonho lúcido.
O sonho lúcido, ele pode vir de duas formas. Ou de uma repetição de um ato que vai fazer com que a sua mente continue pensando no mesmo assunto enquanto você dorme, ou num caso de exaustão. A exaustão mental, obviamente, não é aconselhada, porque seria o quê? Seria você ficar muito tempo sem dormir, nada de absurdo, nada de ficar 48 horas sem dormir. É tipo, se você normalmente fica 24 horas acordado, tenta ficar 26 horas acordado. Só essas 3 horinhas... Só essas 2 horinhas que você ficou a mais acordado já vai te causar uma exaustão, certo? Que vai modificar as suas ondas neurais na hora que você for dormir. E isso já vai te dar alguns sintomas diferentes quando você for dormir. Ou você vai sonhar mais, ou você vai sonhar menos. E isso já é um começo para você perceber as modificações no seu sonho para que ele se torne lúcido. Porém, a prática que eu mais aconselho mesmo, e é inclusive a mais saudável, é que a pessoa ela faça um ato repetitivo com muita frequência, certo? Antes de dormir. Então perceba que a pessoa ela tem que estar regrada, ou seja, ela dorme sempre no mesmo horário e ela acorda sempre no mesmo horário. Hoje em dia, com internet e as pessoas trabalhando em casa, isso parece um pouco difícil. Mas para quem tem rotina de trabalho, sabe que isso é muito fácil, né? Porque você acorda num determinado horário para ir para o trabalho num determinado horário, para chegar em casa num determinado horário, para jantar num determinado horário, para dormir num determinado horário. Então é muito fácil para quem normalmente é CLT da vida e tal, que está estudando faculdade, essas coisas. Pra galera que tá em casa, vai realmente precisar criar uma agenda. Eu trabalho em casa, eu tive que criar uma agenda para conseguir atingir, né, essa ordem certinha. Porque é muito, muito importante que o seu corpo se acostume que determinado horário é para estar dormindo. Com isso, ele também vai determinar e lembrar que um horário específico, normalmente acho que é 30 minutos depois que você cai no sono, é o horário de você sonhar, certo? Então existem duas formas de você condicionar o seu cérebro a sonhar com algo que você escolheu. Tem a forma mais antiga que as pessoas utilizavam, que é ler livro. Só que o problema de ler livro, nesse caso que é um exercício, você vai ter que reler o mesmo livro durante um bom período de tempo. Ai meu Deus, mas isso daí deve ser um saco. É um saco, porque é um exercício, não é uma diversão. Então, por exemplo, tem pessoas que fazem isso lendo a Bíblia, certo? Elas pegam toda vez antes de dormir, elas leem a Bíblia. Leem sempre o mesmo versículo e tal. Quando a gente está falando de sonho lúcido, o ideal é que você leia algum livro que apresente, no caso, uma situação na qual você pode se encaixar nela. Então você pode ler um romance, certo? Você pode ler uma aventura, você pode ler o que você quiser. O tema é escolhido por você, certo? Desde que não seja algo muito burro, vamos colocar assim, e que apresente bastante coisa sobre o ambiente o qual está. Não precisa necessariamente ser um Senhor dos Anéis da vida. Um nível Harry Potter, onde ele já explica bem onde estão acontecendo as coisas, já é suficiente para que o seu cérebro, conforme você vai repetindo aquilo durante dias, semanas, meses, em algum momento ele vai criar aquela imagem na sua cabeça de forma consciente enquanto você dorme. E como ele sabe que todo dia você sempre faz aquilo, em um dado momento você vai reparar que você vai começar a sonhar com aquele capítulo do livro que você está lendo, certo? E aí, em algum momento, você vai sonhar com aquele capítulo e lembrar que você leu aquele capítulo antes de ir dormir. Quando isso acontecer durante o sonho, você naquele exato momento vai acabar tendo controle, certo? Do que está acontecendo.
Então você ganha consciência quando você lembra que você está sonhando de algo que você estava lendo antes de dormir. Nossa, Gigi, mas isso parece bem chato. Como eu disse, é um exercício e é o primeiro exercício que você vai fazer. Depois que você faz isso, fica muito mais fácil. Porque aí o teu corpo já está condicionado e você já conhece como o seu corpo funciona. Então, assim, você consegue fazer com que o teu corpo ele escolha outros cenários. E é onde entra a diversão. Ah, mas Gigi, você falou que tem duas formas. Uma mais antiga e uma mais nova. Qual é a forma mais nova que as pessoas fazem? Pega um YouTube da vida, pega um audiobook da vida, alguma coisa. Eu sei que não é aconselhável, mas muitas pessoas dormem com fone de ouvido, né? O ideal seria uma caixinha de som baixinho e tal, porque incomoda, né? E pode estragar a audição você dormir com fone de ouvido, e as pessoas tendem a ouvir muito alto. Mas eu tenho feito muito essa do YouTube e audiobooks, tem muito audiobook no YouTube. Eu antes de dormir, eu desligo o monitor, mas deixo passando algum vídeo muito longo do YouTube, certo? Que bate mais ou menos o meu período de cair no sono e entrar no estado de sonho, desculpa. Então, por exemplo, um vídeo de 2 horas, 1h30, eu vou lá, antes de dormir, eu desligo o monitor, dou play no vídeo e vou dormir ouvindo aquele vídeo, certo? Tenho feito muito isso com Game of Thrones, né, e tal, Senhor dos Anéis. Todos esses livros vocês vão encontrar lá e são livros longos. E em algum momento eles param, certo? Então você não vai deixar aquilo ligado o tempo inteiro. Em algum momento ele vai parar e aí você já vai estar dentro daquele ambiente. Você condicionou o teu cérebro a ouvir sobre aquele ambiente e acompanhar aquele raciocínio. Mas percebam que nesse caso, eu já consigo pegar uma vez, por exemplo assim, por semana, escolher 3 trechos do livro diferentes e sonhar com esses 3 trechos do livro diferentes. Porém, quando você está iniciando, você tem que repetir o mesmo trecho do livro toda noite até o seu corpo se condicionar àquilo. Então é isso, você pode utilizar livros ou você pode utilizar áudio. Certo? Ah, vídeo, posso usar vídeo? Não, porque o vídeo atrapalha nas ondas e tal, porque a luz vai te atrapalhar principalmente a dormir. Então, áudio e leitura antes. Pra galera que é mais moderna, obviamente os áudios vão ser muito mais rápidos e práticos para dar efeito. Porém, demora, principalmente se a pessoa não tem hábito de sonhar e coisas do tipo. Outra coisa que é importantíssima para que isso funcione. A pessoa ela tem que ter um diário dos sonhos. E lembrando, gente, quando eu digo diário dos sonhos, você não precisa comprar um caderno, uma caneta, um cadeado e ficar escrevendo nele. Não, cara, todo dia ao acordar, grava um áudio no teu WhatsApp ou no teu celular, em qualquer programa, ou no teu computador, ou digita no notepad, tanto faz, sobre o que você sonhou. E não precisa ser longo e detalhado. Você simplesmente acorda e fala: bom, são tal horas, eu acordei, eu tô feliz porque eu sonhei que tava numa suruba com um monte de súcubos. Pronto, isso é um diário dos sonhos, entendeu? Por que isso é importante? Isso vai definir para você os padrões dos seus sonhos. Então você vai saber o que é que você sonha quando tá calor, quando tá frio, quando você dorme tarde, quando você dorme cedo. E tudo isso é hiper importante pro sonho lúcido. Bom, eu queria que esse podcast ficasse bem curtinho, mas já estamos batendo os nossos 20 minutos. Então eu vou parar ele por aqui. No próximo, provavelmente, eu vou falar de transe ou de projeção astral. E no último, a gente vai falar sobre os detalhes, né, as principais utilidades de cada um desses. As pessoas normalmente não falam qual a utilidade de projeção astral, qual a utilidade de projeção mental e qual a utilidade do sonho lúcido. Então eu vou dar uma pausa por aqui e a gente continua no próximo. Lembrando que eu fiquei um tempo sem gravar podcast, porque eu tava upando shorts no YouTube. O YouTube ele obriga a gente a fazer isso, senão o canal desaparece, né? Mas a gente já vai voltar aí com os podcasts semanais.
De preferência 2 por semana, mas não garanto, porque a gente também tem que ter os outros programas. Lembrando sempre que nós estamos no Facebook, YouTube, todas as outras redes sociais. Se você gosta, dá um like, compartilha, que isso faz com que o canal não desapareça. Se você quer ajudar financeiramente, nós temos o nosso Pix, que é imperiumfortuna@gmail.com. Pode doar o quanto você quiser. E a gente tem o nosso Apoia-se, que aí você pode mensalmente ajudar, ou ajudar só uma vez, mas é legal porque toda a transação bancária fica por conta deles, né? Então é mais seguro. Lembrando que é tudo doação, todo o dinheiro é utilizado no canal. Então, se você não puder, aí sim eu peço para que você compartilhe para que o nosso canal chegue em mais pessoas. Mas valeu, galera, por hoje é só, até a próxima. Fortuna.